No magnésio, em uma hipomagnesemia, e a hipermagnesemia é muito rara, muito rara. Normalmente ela é iatrogênica porque você está infundindo magnésio porque o paciente estava com uma, sei lá, pré-eclâmpsia, tá? Aí normalmente é isso, mas é muito raro o magnésio estar elevado. Mas acontece. Mas hipomagnesemia, lembra disso aqui. O que significa? Significa que o sensor da concentração do magnésio, para estabilizar a concentração, manter uma homeostase do magnésio, é a própria concentração do íon. O que é importante é isso. Por quê? É simples assim. O rim vai sensar, está muito magnésio, hora de soltar. Está pouco magnésio, hora de reter. E pronto, não existe outro controlador lá importante do magnésio, é só isso. Então, o interessante aqui no magnésio, pessoal, vamos trocar o eletrólito. O interessante do magnésio aqui é que na hipomagnesemia, vamos pôr magnésio, né? Se ele está baixo, a hipomagnesemia, o rim já está no sensor de que eu tenho que reter magnésio. Então, ele vai absorver os túbulos lá, sei lá onde, que se no cortorneado, aonde, absorver o magnésio, tá? Vai absorver. Então, se eu inicio uma reposição muito rápida do magnésio, eu faço assim, inicio, e o magnésio faz essa curva assim rápida, ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas, né? O rim que vai sensar? Opa, muito magnésio, bota a depletar. E aí parou minha reposição. E o rim vai falar, olha, de depletar magnésio. Então, o senso de uma falsa hipermagnesemia me leva a piorar a hipomagnesemia depois. Então, o que eu tenho que fazer na reposição do magnésio? Ir acostumando, entre aspas, o sensor e falar, ó, vai ir aumentando, tá? Vai ir aumentando, não me depleta, né? Então, é lenta. A reposição do magnésio é lenta. Tá com magnésio de 1, põe 5 gramas lá, uma ampola de 50%, ou 5 de 10 em 500 ml de soro fisiológico ou ringue e bota para correr em 12 horas, no mínimo, tá? Aí, 12 horas e deixa correndo. E aí vai acompanhando também. Pede um magnésio aqui, outro magnésio aqui. Beleza, né? Você entendeu? Quando você repõe potássio, normalmente você precisa repor magnésio também, né? Mas não é a mesma reposição. Aqui é mais lenta, mas por isso, tá? Agora o potássio tem outros sensores, outras atividades, outros hormônios que controlam não só o rim, não só a concentração dele. O sódio ainda mais, o cálcio ainda mais, tem até o PTH, tem até a vitamina D no cálcio, mas o magnésio não, é só eu. Então essa é a importância de se repor mais devagar. Do cálcio, pessoal, o importante aqui do cálcio é o seguinte, que ele tem uma relação muito íntima também com o meio ácido-base. A alteração do íon sérico, né, que é o que importa na atividade iônica, ela é muito rápida, dependendo a como está o sistema ácido-base. E veja que eu posso alterar o sistema ácido-base com minha ventilação. Então pode ser, em 1 minuto, eu posso mudar meu meio ácido-base. Tá? Eu posso estar de normal a alcalino, só hiperventilando. Eu não vou fazer isso porque posso desmaiar aqui, mas já começo a alcalinizar. Não vou dar aula de gasometria, mas você quer aprender esses distúrbios, por que o CO2 movimenta o meio ácido-base, etc. Tudo explico nas minhas aulas. Você tem que entrar na comunidade ou comprar meu curso de gasometria e eletrólito para aprender isso. Ou entrar na comunidade e ter acesso a todas as aulas, tá? O meio ácido-base, ele controla também a concentração de cálcio sérico, tá? E é praticamente isso, porque a albumina, que é a proteína mais abundante, né? Ela se une tanto ao cálcio como aos H+, no mesmo receptor. Então, se eu tenho na alcalemia, que estou soltando H+ no meio, esses outros que soltou, que perdeu aqui, vão se unir ao cálcio sérico. Então, o cálcio que está solto, sérico, ele vai cair. Então, pode acontecer uma hipocalcemia por hiperventilação, por ansiedade, né? Uma tetania por ansiedade.
O paciente começa a se retorcer e não é porque está um piti, pessoal, está hipocalcêmico. Então, só ventilar melhor, controlar essa ansiedade, não precisa repor cálcio, precisa que esse cálcio se solte daqui, vai para o cérebro e os H+, voltem lá, né? Então, acalmar a pessoa, hipoventilar ela. Veja que interessante o tema do cálcio. E veja a complexidade, eu explico isso na aula de cálcio, tá? A complexidade do que maneja o distúrbio à homeostase do cálcio, né? Vitamina D, PTH, osteoclasto, calcitonina, tudo isso para manter o cálcio. Se é grave, tá? Se é grave, você vai colocar 10 a 20 ml de gluconato de cálcio, 10%, mais 100 ml de soro fisiológico e vai correr em 10 a 15 minutos. Uma hipocalcemia grave, exceto aqueles casos de tetania ou hipocalcemia por hiperventilação e ansiedade, tá? Você vai correr ali, tirar a pessoa da gravidade. Normalmente vai ter os sinais de gravidade, né? Trousseau, Chivostek, né? Os sinais de gravidade ali de hipocalcemia ou alterações eletrocardiográficas também. E você tem que tirar esse paciente da gravidade. Faz 100 ml ali dessa solução, 10 minutos, 15, reavalia, faz mais, até tirar o paciente do sintoma. E para manutenção, você pode deixar 1 mg a quilo-hora. 50 ml de gluconato de cálcio, 10%, em 450 ml, tá? Uns 10 miligramas por ml mais ou menos. Aí você vai fazer o cálculo e colocar a bomba. Se você tem cloreto de cálcio, atenção, porque ele tem 3 vezes a mais cálcio do que o gluconato. Mas o mais frequente é o gluconato de cálcio, né? Mas se você tem cloreto de cálcio, vai ter que ser a metade aqui, né? Até menos, é 1/3. E se você quer deixar VO, aí você deixa carbonato de cálcio. Não usa na gravidade, não usa na emergência, porque não há um aproveitamento, não há uma absorção rápida, tudo é tórpido na emergência. Então, pessoal, qualquer coisa, medicamento VO, em um quadro de emergência, não importa qual, é tórpido, não é bom, não é de absorção rápida. Tirando o nitrato sublingual, o resto não serve, tudo endovenoso. Paciente grave, endovenoso, entendeu? Depois você pode deixar VO, beleza, o AS, o clopidogrel, tudo bem, mas depois, mas na gravidade, casos de correção rápida é endovenoso. Diazepam, VO para controle de crise de simpático-mimética por intoxicação por cocaína. O cara vai destruir tudo até esse diazepam 6, 7 horas depois fazer um leve efeito. Sódio deu um aulão esses dias, né? Olha, é importante isso aqui do sódio, pessoal, que a hipernatremia, porque eu falei da hipo, né? Todo sódio, o tema é água, né? Não é porque está sobrando sódio, muitas vezes está faltando água. Eu só expliquei nessa aula, tá? Atenção, porque ninguém te explica isso nas aulas de sódio. Te explicam fisiopatologia e coisas assim, e cálculo, mas por que o sódio é água e a água é sódio? E muitas vezes não é só retirar ou aumentar o sódio, e sim usar a água, diminuir ou aumentar a água. Por quê? Porque é assim, praticamente, soluto e solvente. Soluto é o sódio, solvente é a água. Tá? Se essa é a concentração normal de soluto, sódio e solvente água. Se eu aumento o solvente, ou aumentei o solvente, nem mexi no sódio, tá? O que eu produzi aqui? Uma hiponatremia, porque diluí mais esse soluto aqui. Esse meio ficou menos osmolar, ficou hipotônico. Explico isso. Agora, se essa é normal, eu diminuo o solvente, o sódio nem se mexeu. Mas eu deixei um meio mais hiperosmolar, deixei uma hipernatremia aqui. Então veja que o manejo do sódio é água, né? É água. Nem sempre é repor, muitas vezes é tirar a água, nem sempre é que foi jogado sódio lá dentro. É porque está faltando água, que a maioria, 99% da hipernatremia é isso, é iatrogênica, é sede, que está bloqueada. Paciente no uso de sonda nasoenteral, idoso, neurológicos graves. Então, se a gente tem sede, como está me dando agora, minha osmolaridade plasmática estava aumentando, meu sódio estava aumentando, ativo a sede, por água. Água livre, né? Você entendeu? Então, hipernatremia é praticamente isso. Eu não vou dar aula de hipernatremia, porque já dei um aulão semana passada. Se você perdeu,
coisa tua, porque eu abro essa aula para todo mundo, mas é da comunidade, tá? Quem está na comunidade pode assistir lá, tá? As aulas ao vivo, né? Isso aqui que eu quero que você lembre, tá, pessoal? Isso que você tem que sentar na UTI ou na sala de emergência e montar esse quadrinho aqui e pôr aqui ou o potássio ou pôr aqui o sódio e ir controlando ele, né? Se ele estava alto, para onde vai? Ou se ele estava baixo, para onde ele vai, tá? E vai ajustando a infusão ou as medidas de controle, tá? Para diminuir, de acordo a como vai indo o potássio sérico. Ah, Roberto, eu trabalho num lugar que demora 6 horas o exame. Então, você faz um cálculo, não vai ter outra coisa, e se adapta a esse gap. Coleta 6, coleta de hora em hora, para que de hora em hora chegue. É importante isso. Não importa. Mas o importante é que você tenha isso ali à mão para manejo de eletrólitos. Então, se você chegou até aqui, que manejar eletrólito, eu te indicando, te ensinando a corrigir eletrólitos do jeito certo, do jeito prático, do jeito pensante com raciocínio, nada de decorebas, aí você tem que entrar na comunidade, que aí estou eu vou te auxiliar. Se não quer entrar na comunidade, problema teu, mas aí está a oportunidade de você não ir sozinho no plantão, ter suporte para manejo de pacientes o tempo todo, para ajudar eletro, gasto, raio-x, casos graves, casos não tão graves, pediátricos, etc. Né? Não faça cagada, praticamente. Jurídico, para você não perder teu CRM, chegou isso aqui, posso fazer? Não faz isso, faz aquilo. Contável, financeiro e mais coisas. Não acha em outro lugar. Tem acesso a toda a biblioteca de guias, como esse guia que eu mostrei aqui. Esse guia aqui, ele está lá dentro da comunidade, tá? Então é importante que você esteja lá e tenha acesso a todos os materiais que eu crio, usando minhas aulas, o que eu redato e a toda a plataforma com todos os cursos para você ter acesso também para estudar o manejo ali do paciente grave. E antes de fechar, isso aqui que eu vou repetir, esse aqui é o manejo do eletrólitos, pessoal. Não importa, você vai pôr aqui o potássio, o sódio, o magnésio, o cálcio, e você vai começar na hora zero, aonde que ele está? Ou estava baixo e você está repondo, ou estava alto e você está descendo, tá? Estava alto, você está descendo. E você vai coletar de 2 em 2, 4 em 4, 5 em 5 e vai acompanhando essa curva até chegar no valor que você quer, né? Que é aqui, por exemplo, aí você para ou diminui, né? Se está diminuindo muito, você diminui as medidas. Se está diminuindo pouco, você aumenta as medidas. E se é o contrário, que você quer repor, você vai controlar também de 2 em 2 horas, 3 em 3, 4 em 4, a depender, e você vai ajustar a bomba de infusão do eletrólito de acordo com como está. Está aumentando muito? Diminui a bomba, a infusão. Está aumentando pouco o que você espera? Aumenta. E vai aumentando aos poucos. Esse é o maior controle, é o timing UTI para a reposição de eletrólito. Se salva isso aqui, você já aprende a manejar eletrólitos de um jeito seguro. Te falei uma fórmula? Não falei, porque não precisa. Qualquer dúvida você pode deixar ali, mas é uma coisa muito boa, meio interno, pessoal, né? Modéstia à parte, mas poucas pessoas manejam o meio interno como eu manejo, tá? Intensivista maneja muito bem o meio interno. A gente respira meio interno, nefrologista também, tá? Mas a gente tem que chegar no fundo, lá na fisiopatologia, no comportamento químico e físico dos eletrólitos, para entender realmente, para depois eu te passar a fórmula do que realmente importa, tá? Porque eu posso te explicar aqui o comportamento de por que o sódio puxa água, por que ele hidrata com 5 ou 6 moléculas de água, por isso gera um meio hipertônico, uma atração maior para a água e tal. Posso explicar isso, tá? Mas eu entendendo isso, eu consigo te explicar o básico, o que vai te fazer raciocinar, utilizar o raciocínio, tá? Para manejo de eletrólito, tá bom? É isso, pessoal. Comenta aqui, comunidade, e entre na nossa comunidade agora, tá bom? É isso. Um abraço. Tchau, tchau.